Ok, bom dia a todos, né? Num sábado chuvoso, né? Aqui em casa tá trovejando muito, mas não tá chovendo ainda. Espero que não acabe a energia. Então vamos lá, né? A gente vai falar para o pessoal da consultoria de gestão financeira, serve como treinamento, e o pessoal de logística serve como uma atividade complementar que a gente vai fazer. A ideia dessa live, o que que é? É falar sobre a gestão de estoques na curva ABC. Essa gestão de estoques na curva ABC. Essa ideia de Pareto, a gente vai falar o que que é o Pareto, essa ideia de Pareto, ela não serve, ela não é só utilizada para classificação de estoques. Ela serve para tudo dentro de uma organização. Para tudo dentro de uma organização. Seja qualidade, para qualquer coisa. Tá? Ah, temos uma corajosa aí, Giovana, né? É uma única corajosa que tem. Oi, dá um tchau pra Giovana, que é a única que tá aqui a vivo e a cores. Os demais têm medo de Tô aparecer, né? mesmo. Os demais têm medo de aparecer, mas tudo bem. Eu vou compartilhar a tela e e vamos começar então, porque nós temos uma outra coisa. O pessoal que está no projeto de consultoria financeira, depois que a gente encerrar essa reunião, a gente entra no outro link, tá? Tem um outro link, é uma outra sala, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela para vocês. E vamos falar só sobre o Pareto. Deixa eu só minimizar aqui, que senão eu não enxergo. O Pareto é o seguinte, é, é Pareto na curva ABC. A curva de experiência ABC, também conhecida como análise de Pareto, é a regra 80 por 20. Tá? Ele foi criado por Joves Juran, um importante consultor na área de qualidade, que identificou que 80% dos problemas são geralmente causados por 20% de fatores. Tá? Então, quando se tem numa indústria uma epidemia, por exemplo, de problema de qualidade, aí faz-se análise de Pareto para identificar quais são né, os maiores defeitos que estão impactando naquela produção. A mesma coisa também serve para a gestão de estoques. Tá? Na gestão de estoques é avaliado o quê? A classificação de estoque, aquele estoque A, B, C. Lembrando que os estoques A são aqueles de alto valor agregado, os estoques B são os intermediários e os estoques C são aqueles que não se tem muito cuidado com relação a volume de estoque, porque o peso dele é um pouco pequeno. O nome de Pareto vem da homenagem dele, né, do Vilfredo Pareto, que em seu estudo observou que 80% da riqueza da Itália estava na mão de 20% da população. E boa parte do entendimento deve-se a essa análise, tá? Ela recebeu o nome em decorrência da metodologia utilizada, que nós vamos ver. Classe A, né? No nosso caso, são os estoques. O classe A é de maior importância, ou o valor ou quantidade, correspondendo a um total de 20%. O classe B são os próximos 30%, que ficaria, a gente vai ver na curva depois, até 80% é considerado estoque, no nosso caso, estoque A, até 95%, de 81 a 95% estoque B, e os demais, tá, seriam os estoques C, que é o de menor importância, que tem um menor valor agregado ou a menor quantidade. Aí depende muito. Aqui é importante ressaltar que os parâmetros ainda não podem ser encarados como uma regra matematicamente fixa e exata. A gente vai ver o porquê disso, né? No nosso caso aqui, classificação A, é aquele que mais próximo está do número de 80%. Para esses itens, né? Para esses itens, podem variar de organização para organização, mas a regra geral é 80, 95 e o estoque C seria os demais. Aqui nós temos, né, o uso mais comum se dá geralmente o gerenciamento de estoques, a fim de realizar um agrupamento, né, vamos dizer assim, um valor mais apurado e agrupado desses estoques. Por isso, essa curva auxilia na classificação de estoque de acordo com a sua relevância. É também uma ferramenta muito procurada, causas e efeitos. Causas e efeitos, aqui a gente mede, a gente trabalha o gráfico de Ishikawa, de causas e efeitos, que trabalha-se muito com a parte de qualidade. Aí a gente pode trabalhar com 4M, né, ou 6 M's. O padrão
é sempre trabalhar com 6 M's. E vocês que estão na administração devem ter a parte de gestão da produção, e lá vocês vão ver como é que funciona, né, o gráfico de causas e efeitos, que é o gráfico de Chicago ou espinha de peixe. Né? Espinha de peixe porque ele parece um peixe mesmo, só a espinha dele. Já comemos toda a carne. Como ela funciona? Tá? Dentro de cada empresa, independente do ramo, tá? O processo é o mesmo. E aí entra a importância dele, né, que permite identificar os que possuem maior valor agregado. Tá? É, onde as empresas controlam muito, que tem muito valor. Então, o estoque parado, né, estoque parado é dinheiro. As empresas têm que otimizar o máximo possível, tá, o máximo possível do valor dos estoques, porque estoque é dinheiro, e dinheiro parado, ele perde-se o valor em função do tempo, né? Em função do tempo. A gente vê aí quanto é que custa o dinheiro ao dia, à hora ou ao minuto. Então, em função do tempo, as organizações elas têm um trabalho muito extenso com relação ao tamanho dos seus estoques. O estoque tem que ser projetado para que não falte nada na produção e também não tenha estoque em excesso, sempre obedecendo aquela parte do lead time, que é o tempo de reposição. Quanto tempo demora para o meu fornecedor repor esse estoque. Tá? E os que trazem maior retorno são classificados na curva A. Os médios, que seriam, né, eles também têm que tomar cuidado, mas eles são classificados na curva B. E os itens, né, de retorno baixo ou de valores baixos são considerados na curva C. Como é que se faz esse ranqueamento? Né? Esse ranqueamento eles se encaixam em cada curva que são. Né? Produtos da curva A são os produtos de maior importância da empresa, adotado pela forma 80/20, para fazer seleção desses itens, que consiste em selecionar 20% do total, que juntos correspondem a 80% de suas vendas, tá? Que seria o maior valor agregado. E esses itens, elas precisam ter muita atenção no gerenciamento desses estoques, porque eles correspondem a um valor muito alto. Tá? Tem um exemplo prático aqui, ó, por exemplo, em uma loja que possui 1.000 produtos ativos cadastrados e vende 50 mil mensalmente. 20% dele, ou seja, 200 produtos, vão se corresponder a 80% da venda total. Então, o total seria 40 mil. São poucos itens que geram grande parte da receita. Tá? A gente vai ver no modo prático, né, daqui a pouco. E a curva B são de média importância. Lembrando que, independente de média importância ou não, todos eles têm que ser analisados com muito carinho, para que não haja, por exemplo, a pessoa fala, mas o estoque C é irrelevante e tal. Só que estoque C, que você começa a comprar muito estoque C, normalmente a compra independe de demanda, né? E depende, todo mês compra, todo mês compra. Só que chega uma hora que, por exemplo, um estoque fica obsoleto, aí você vai comprar mais estoque obsoleto, então aí ele pode se criar um problema grande. Né? A B, ela preenche os 30% dos itens, que junto equivale a 15% do total. Então é por isso que a gente fala que a primeira faixa é 80%, que é o estoque A. A segunda faixa é 95%, que seria do 80 a mais 15, que daria 95. E o estoque C seriam os demais. Aqui, tá, o estoque C corresponde ao restante. Esse material eu vou disponibilizar para vocês, tanto o material quanto a gravação. Esse material aqui e o que a gente vai fazer daqui a pouco. A partir de que foi classificado, né, de acordo com a demanda ou relevância, dando prioridade aos produtos que apresentam o maior faturamento gerado, tá, ou o seu maior custo. É possível, assim, evitar gastos desnecessários e se fazer um controle muito eficaz, principalmente com relação à perda no processo, né, os estoques A. As empresas fazem inventários, sejam eles periódicos, sejam eles diários, sejam eles aleatórios. Onde eu trabalho, por exemplo, os estoques eles são feitos diários, de uma forma aleatória, somente, é claro, os produtos de classe A, principalmente matéria-prima.
No meu caso, a matéria-prima é contada todos os dias, depois é feito o inventário todos os dias, e depois, em função do consumo, né, através do apontamento da produção, a gente faz um cálculo, o estoque inicial, mais entradas, menos consumo, estoque final. E nesse estoque final tem que bater com o inventário. Se não bate, se falta 1 quilo, se falta 2 quilos, a gente faz uma análise, o que é que aconteceu. Porque para nós, matéria-prima é estoque A. E vamos lá, os benefícios dessa curva, né? Acabei de falar, o primeiro passo é ter um controle dos estoques, tá? Ter um controle dos estoques e mensurar, né? E mensurar, a gente consegue mensurar também, além do controle, o dimensionamento, o tamanho desse estoque. Tá? Aqui diz, digamos que uma conta de aluguel na sede da empresa tem um valor de 4 mil, já o valor dos gastos é 450 mil. Então, né? Então, nós temos aqui 94%. Também serve para mensurar, o financeiro usa isso para mensurar quais são os seus gastos fixos, né? Os fixos, variáveis não. O financeiro, nós financeiros utilizamos essa curva de Pareto para saber quais são os maiores gastos fixos que tem. Aí, então, o que tem? 0,94 pode concluir que lemos na curva ABC, e esse é um item exatamente relevante para analisar. Então, a gente faz análise do financeiro, a gente vai para a parte financeira, e também faz a classificação dos custos fixos, ou as despesas fixas, ou custos e despesas fixas, para conseguir colocar, para ver qual é o maior item, né? Qual é o maior item que se deve atenção, que se deve cuidado. Aqui diz, no caso do aluguel, então 4.250 corresponde a 0,94% de uma receita total, do total dos gastos. Então, aí determina se é ou não é relevante. Aí depende muito do segmento da organização, como é que ela trabalha. Aqui um exemplo, né? Aqui um exemplo. Deixa eu ver se está aqui. Aqui já diz como é que se faz, né? É um dos maiores fabricantes de sorvetes da região do Alto Tietê, o seu rol de matérias-primas apresentado na tabela. No último verão, a empresa contabilizou a compra média de matérias-primas listadas na coluna quantidade e vai. E ele quer determinar qual é a classificação. Essa daqui é a tabela, tá? Então tem a tabela do qual falou aqui, né? O seu rol de matérias-primas, né? Quais foram as matérias-primas? Então tem abacaxi, açaí, acerola, a quantidade utilizada e qual foi o valor unitário. Como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz? Agora eu tenho que ir lá para o Excel para que a gente possa montar, né? Montar isso daqui. Aqui no Excel eu já tenho a tabela pronta. Então, essa é a tabela pronta. A partir dessa tabela, que é aquela mesma lá, a gente vai começar a trabalhar na classificação. Primeiro passo, tá? É que aproveita para Excel também. Eu vou selecionar aqui a B e C, tá? Eu vou fazer aqui mesmo. Eu vou fazer um passo a passo, é melhor. Vou selecionar A, B e C, vou dar o Ctrl C, vou numa planilha nova aqui, seleciono de novo A, B e C e dou um Ctrl V. Ou seja, observe que ele já veio, né? Já veio no tamanho certinho, né, que estava antes. Então ele copiou, inclusive, o tamanho das colunas. O primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é calcular qual foi o total de consumo. Lembrando-se que valores, tá? Valores, o tamanho da coluna, o ideal é trabalhar sempre com o tamanho 15, quando se fala em valores. Então aqui eu tenho o total. Eu vou, né, mesclar a célula e aqui eu vou colocar o total. Total. Mesclei a célula, gosto de deixar tudo bonitinho, então vamos lá, mesclei a célula. O que é esse total? Esse total nada mais é do que a soma igual da quantidade vezes, né, vezes o valor unitário. Então, 90 mil reais. Aqui eu só clico 2 vezes aqui com o botão esquerdo, ele vai me copiar tudinho. Tá? Aí eu já não preciso perder tempo. Tá? Eu vou colocar aqui as bordas. Lembrando que quando a gente faz um trabalho Excel, tem que deixar sempre bonitinho, tá? Sempre bonitinho, com o mínimo de erro, com o mínimo de variações possível. Coluna tudo bem o tamanho, evitar colocar cores em excesso, né? Cores muito feias, tal.
Bom, passo 1. Então, já fizemos esse passo. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar numa outra planilha. Selecionei ela, dei o Ctrl C, volto aqui, ó, lembrando que é A, B, C, D. Volto aqui, crio uma nova planilha, A, B, C, D, ó. A mesma coisa, selecionei, dou Ctrl V, trouxe aquela planilha. O que que nós temos que fazer agora? O que tem que ser feito? Eu tenho que fazer, o primeiro passo eu tenho que agora organizar, né? Eu organizar essa tabela aqui, eu tenho que organizá-la em ordem de valores, né? Em ordem crescente, ou melhor, o decrescente, do maior para o menor. Como é que eu faço? Eu clico em qualquer lugar da planilha, venho aqui, ó, classificar e filtrar, clico, classificação personalizada, vou aqui, ó, dados contém cabeçalho? Sim, contém cabeçalho. Tá aqui, ó. Qual é o item que eu quero classificar? Eu quero classificar por total, certo? Total. Classificando por total do menor para o maior. Não. Eu quero classificar do maior para o menor. E dou OK. Pronto, ele já classificou do maior para o menor. Sempre salvando. Esse material eu vou mandar para vocês, tá? Mesma coisa, eu vou criar uma nova planilha, vou selecionar aqui, né? Vou dar um Ctrl C, venho na planilha, criar uma planilha 3, até o B, Ctrl V. O que que eu vou fazer agora? Eu vou achar o percentual de participação desses 180 no total, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou dimensionar ela aqui com tamanho 10, largura da coluna, tamanho 10, né? Aqui, vou mesclar. Aqui seria um percentual, né? O percentual individual. Tá? Apertando aqui o Alt Enter, eu passo para a linha de baixo. Opa, eu vou fazer aqui. Percentual. Clicando o Alt Enter, eu passo para a linha de baixo na mesma célula, tá? Então é percentual individual. Individual, tá lá, percentual individual. Vou pôr em negrito. O que que é esse percentual individual? É quanto representa 180 nesse somatório aqui, que dá 1 milhão. Então, quanto representa 180 em 1 milhão? Eu vou fazer uma fórmula, eu posso colocar o total aqui embaixo, se eu quiser, tá? Mas para que não ficar poluída, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, igual, aí vou fazer a divisão de 180, tá lá, D3, dividido pela soma dessa faixa aqui. Então, seria 180 dividido por 1 milhão. Só que como eu vou copiar, né? Como eu vou copiar, eu tenho que dizer para ele que sempre ele vai fazer a soma desse período, desse intervalo. O que que eu faço? Aperto o F4, observe ali, ó. Apertando o F4 ficou absoluto, o de D3 a D22. E fecho. Fecho o parênteses. Deu 0,18. Como eu quero ir percentual, clico aqui em percentual. Quantas casas decimais? Vamos trabalhar, sei lá, uma casa decimal. Se quiser centralizar, centraliza. Aí é só clicar 2 vezes aqui com o botão esquerdo que ele vai copiar tudo. Pronto, tá ali. Vou selecionar aqui e colocar, né, a borda. Salvar. Olha, pode ver que já está aqui, ó, 18% e tal. Por que que é interessante ter a participação individual? Porque agora eu vou ter que fazer a participação acumulada. Vou selecionar, né, de A a E, Ctrl C, vou abrir a planilha aqui, vou de A a E. Pronto, lembrando que eu faço isso para vir a formatação, ó, pode ver que o tamanho da coluna já veio. Nesse caso aqui, mesma coisa, eu vou colocar a largura da coluna em 10. Agora eu vou fazer vou mesclar aqui e vou fazer o quê? O percentual acumulado. Alt Enter, acumulado. O que que é esse percentual acumulado? Esse percentual acumulado é esse vezes o anterior. Como o primeiro é ele mesmo, então eu só vou copiar ele. O segundo, certo? É o anterior mais o acumulado anterior mais o atual. Aí 34. Aqui eu já posso
eu já posso colocar. Sempre tem que dar 100%. Tá? Sempre tem que dar 100%. Então, está pronta a minha tabela. Agora eu só vou fazer a classificação. Né? A classificação aqui, eu vou aumentar aqui, eu vou colocar, sei lá, tamanho da coluna, vou colocar 20. Tá? Aqui a gente vai fazer a classificação. Tá? A classificação aqui, o que consiste essa classificação? Ela consiste no quê? Nós já vamos agora apurar. Então, até 80% é estoque A, no acumulado. Então, veja bem aqui, eu tenho de 76 e 81, eu não tenho 80%, eu só tenho esse intervalo aqui. Qual desses dois valores é mais próximo de 80? Olha, 76 para 80, faltam 4, né? Menos 4. E nesse daqui, eu tenho um a mais. Então, o mais próximo de 80 é esse aqui. Então, todos esses estoques aqui, ó, todos eles, selecionei, vou mesclar, certo? Todos esses estoques aqui, eles são classe A, né? Aqui são estoques, né? Estoques A. Olha lá, A. Bom, de 80 até 95%. Eu tenho esse, 93%, a mesma coisa. 93,6, que nem precisa fazer a conta, né? O mais próximo de 95 é esse daqui. Então, todo esse bloco aqui são os meus estoques B. E o que sobrou, tá? E o que sobrou são os meus estoques C. C. Formatando isso bonitinho aqui, eu vou deixar tudo isso em negrito. Vou deixar aqui, aqui. Ok, estoques A, posso pintar da cor que eu quiser aqui. Sei lá, vamos pintar nessa cor aqui. Então, tudo isso daqui é estoque A, vou pôr no verdinho. Estoque A, isso daqui é um estoque intermediário, que são os estoques B. E esse daqui é aqueles de menos relevantes, né? Que são os estoques C. Então, está feito já a classificação. A classificação de Pareto é só isso. Tá? É trabalhoso quando não se tem o Excel, que tem que fazer tudo na mão, né? Mas tendo o Excel fica muito mais fácil. Sempre tem que dar 100% aqui. Tá? Então, concluímos a tabela. Como é que a gente vai traduzir essa tabela em gráfico? Tá? Como é que a gente vai traduzir essa tabela em gráfico? Então, olha aqui, ó, isso daqui é estoque A. Estoque A, qual foi a cor que eu usei? Foi essa. Esse daqui são os estoques B, classificação B. Professor, Oi? qual que é a porcentagem para saber se é estoque A, B e C? Tá, eu vou repetir. Tá. É aqui, ó. 80%, tá? Aqui vai até 80%. 80%. Aqui vai até 95%. 95%. E aqui os demais. 80%. Eu pego aqui no acumulado, ó, 18, 34, 48, 60, 60, 81%. O próximo é 85%. O mais próximo de 80 é 81%. Se eu quiser colocar 76 a 81, aqui faltam 4, aqui está sobrando 1. Então, o mais próximo de 80 é 81. Então, todo isso daqui, o verdinho aqui, é a classe A. Os próximos 15%, né? Os próximos 15%, ou seja, 80 mais 15 dá 95. A mesma coisa, eu começo, né, do primeiro item B, que é o maracujá, e vou procurar até o mais próximo de 95. O mais próximo de 95 eu tenho é 95,1. Porque 93,6 não é e 96,4 não é. Então aqui é 95,1. Então aqui é o meu ponto de corte. Tá? Ele vai desde o primeiro, né, acabou o estoque A, eu começo a procurar o ponto de corte, 95%. E os demais, tá? Os demais é. Se vocês observarem, né, só olhando, né, os valores aqui, olha aqui, ó, os valores que classificam só isso daqui representa, ó, 810 mil reais sobre um valor de 1 milhão, né? Temos aí 81%, que é o que está aqui. Como é que a gente faz o gráfico? O gráfico, dependendo do Excel que vocês têm,
eu trabalho com o Office 365, que é o mais atual que tem. Tá? Ele facilita bastante e a gente que vai fazer a parte da consultoria, a gente usa muito ele, porque tem muita ferramenta boa que a gente pode fazer. Tá? Como é que a gente faz o gráfico? O gráfico. Eu seleciono as colunas que eu quero. Eu quero saber, né, os produtos, selecionei os produtos. Quero saber os valores totais, como é que eu faço para selecionar, né, colunas alternadas? Eu aperto o Ctrl, vou aqui no primeiro, seguro e arrasto até aqui embaixo. Então pode ver que já está selecionado a coluna A e a coluna D. E quero fazer o gráfico, né, do segundo eixo, o eixo secundário, que seriam esses percentuais acumulados. Mesma coisa, seguro o Ctrl, clico aqui no 18% e desço até aqui. Ó. Então, está selecionado a coluna A, D e E. Bom, se eu errar aqui, eu não adianta. Se eu não errar, não tem que corrigir, tem que fazer de novo, tá? Se eu errar aqui, sei lá, por qualquer motivo, eu selecionei essa daqui, ó, junto. Aí não tem jeito, tem que começar tudo de novo. Selecionei a coluna A, aperto o Ctrl, selecionei a coluna D, aperto o Ctrl, selecionei a coluna F. Aí, né, o gráfico já está pronto, né? Inserir gráfico, está vendo ele aqui, ó? É um gráfico de dois eixos, ó. É um gráfico de dois eixos. Eu tenho aqui, ó, um gráfico normal, ó como é que ele ficou. Não é esse que eu quero esse daqui, ó. É um gráfico de dois eixos. Eu vou colocar esse gráfico para ficar maior, tá? Eu vou mover ele para uma outra planilha, para ficar maior. Mover aqui na planilha, gráfico 1. Eu vou escrever gráfico aqui. Gráfico e pronto, ele já ficou maior. Então, olha só o gráfico. Do lado esquerdo, nós temos os valores. Do lado direito, nós temos os percentuais. Ou seja, né? Ou seja, deixa eu trazer ele para cá. Ou seja, de um gráfico nós temos os valores, o outro gráfico nós temos, né, o outro eixo nós temos as percentuais, porque valor e percentuais são coisas distintas. Então é por isso que nós temos que fazer um gráfico de dois eixos. Está aqui, ó. E embaixo, né, no eixo X, nós temos aqui quais são os produtos. Como é que a gente deixa esse gráfico mais bonito? Vamos aqui, ó. Vamos Primeiro vamos selecionar aqui. Eu quero colocar rótulo de dados aqui. Rótulo de dados são os valores. Tá? Seleciono, vou aqui no mais, rótulo de dados. Eu quero escolher aonde eu quero colocar. Eu posso colocar à esquerda, pode ver que já está lá. À direita, acima, abaixo, já mostrando o percentual e os produtos, aí é a gosto de cada um, tá? Eu vou deixar acima aqui. Acima. Ok. Deixei acima. Legenda, está aqui embaixo, ó, né? Não precisa de legenda. Eu vou tirar a legenda. Está aqui, ó, tirei a legenda. Opa, tirei a legenda. Aí até o gráfico fica maior. Título do gráfico, que é esse aqui em cima. O título do gráfico, eu quero colocar ele, por exemplo, o título do gráfico é muito mais fácil eu clicar aqui, ó. Então aqui é classificação curva ABC da empresa tal, né? Curva ABC. Curva ABC dos estoques. Pronto, o gráfico está pronto. Né? Para quem tem medo de fazer gráfico, ele está pronto. Tá? Se nós colocarmos aqui, inserir, se quiser, né? Inserir, aqui só diz ilustração. Eu tenho que selecionar. Se eu quiser inserir, se eu quiser colocar aqui, cadê você? Ele não mostrou. Tá aqui. Se você quiser, como é que a gente pode colocar? Tem até 80%, que seria o quê? 81, né? Que deu lá, 81. Ó. Até aqui é estoque A, é classe A. Até a laranja. Se a gente for colocar aqui, até a laranja. Até a laranja é estoque A. Olhando no gráfico, né? Eu não consigo colocar aqui uma figura. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma figura. Não. Só tem suplementos. Aqui, formas. Tá, então aqui, ó, vou colocar uma linha aqui. Eu sou ruim de colocar a linha, mas vamos lá. Então até aqui, ó. Vou pegar daqui. Até aqui, podemos dizer, apertando
O shift, a linha sai retinha, tá? Até aqui, vamos dizer que eu vou colocar numa cor vermelha. Até aqui é estoque A, né? Daqui para cá é o estoque A. Copiei essa mesma linha, trazendo ela para cá, até o 95,1, ó. 95,1. E esse intervalo aqui é o estoque B. Então aqui a gente tem, né? A gente tem, preciso selecionar. A gente tem aqui formas, caixa de texto. Vou colocar ela aqui. Tá? Aqui nós temos os estoques A, que ficam aqui. Copiando isso, nós temos aqui os estoques B. Copiando mais uma vez, nós temos aqui o estoque C. Salvando. Era isso, pessoal. Até que foi rápido, 8h30. Dúvidas? Não, professor. Ele é tranquilo. Professor. Olha, só quando isso... eu for fazer esse gráfico, aí vai aparecer as dúvidas. Não, mas eu vou mandar ele pronto e vou mandar a gravação e a planilha. Não, mas não tem segredo não, olha só. Isso serve, esse Pareto, igual eu falei, ele serve para tudo, quando você quer dimensionar valores, né? Nós falamos aqui na nossa parte financeira, a gente pode trabalhar com os custos fixos. Quais são os custos e despesas fixas, né? Custo fixo e despesas fixas são aquelas que independem da produção. Eles existem independente se tem volume de produção ou não. A gente fala muito de aluguel, né? Aluguel, se eu fabriquei uma peça, eu vou pagar R$1.000 de aluguel. Se eu fabriquei 1 milhão de peças, eu vou pagar R$1.000 de aluguel. Então para o financeiro, a gente usa para custos fixos, para onde se tem maior cuidado, né? Vamos olhar melhor um contrato, fazer uma renegociação de contrato, uma realocação, uma redução de custo. Quais são os meus maiores custos? Então, a gente classifica quais aqueles que têm que ter maior atenção, que no caso aqui é o A. No caso de gerenciamento de estoque, é isso que nós fizemos. Eu tenho que tomar muito cuidado com esses estoques aqui. Tá? Ter um cuidado um pouco menor com esse daqui e um cuidado um pouco menor ainda com esses aqui. Como é que faz, né? Eu parti da primeira planilha, que é a planilha original, onde ele está aqui em ordem alfabética, né? E está em ordem alfabética de itens. E para fazer o Pareto, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo que eu fiz foi criar, né? Foi criar uma coluna de total, né? O total, o que é o total? É a multiplicação, 15.000 vezes 6.000. Então, né, gastei 90.000. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo qual foi? Foi fazer, né, a classificação desses valores, trazendo ele do maior para o menor. Se fizer ao contrário, o gráfico sai ao contrário, tá? Então, do maior para o menor. Depois, passo 3, né? Eu calculei o percentual individual de cada um deles. O que é esse percentual individual de cada um deles? Seria, né, o quanto representa 180.000 nesse somatório aqui, ó. Esse somatório aqui deu 1 milhão. Então, 180.000 dividido por 1 milhão dá 18%, 160.000 dividido por 1 milhão dá 16%, 140.000 dividido por 1 milhão dá 14%. Feito isso, né, o que eu fiz? O que foi feito? Nós fizemos ele da forma acumulada. Fizemos ele da forma acumulada. O que é a fórmula acumulada? É o anterior mais ele. Então, 18 mais, né, é ele mesmo, que é o primeiro. O segundo seria de 18 mais 16 dá 34. O terceiro que seria 34 mais 14 dá 48 e assim sucessivamente. Classificando os estoques, né? Até 80% aqui do acumulado é estoque A. Então, vamos procurar, bateu aqui, ó, 81, que é o mais próximo de 80.
O estoque B são os próximos 15%. Então, 80 mais 15 é aquele que vai até 95. Então, eu parto do próximo, né? O próximo aqui, abril, vou pegar o ponto de corte que vai ser 95,1, que é o mais próximo de 95. E depois o item C são os demais. Montando o gráfico, selecionei a coluna A, apertando o Ctrl, selecionei a coluna D, apertando o Ctrl, acionei a coluna C. Aí eu vou aqui inserir. No 365 ele já está pronto, tá vendo aqui? Ó, é um gráfico de duas, né? Um gráfico de combinações, um gráfico de dois eixos. Aí eu só colocando o cursor aqui, ele já me mostra o gráfico, mas não é esse que eu quero, não. Tá? Esse aqui ele não criou os dois eixos, só criou um eixo só. Então é o próximo. Tá aqui, ó. Tanto é que de um lado, do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo estão os valores e do lado direito estão os percentuais. Coloquei, já vou passar direto, eu coloquei ele numa nova planilha, né? Que a hora que a gente faz aqui o gráfico, depois que se cria o gráfico, está criado aqui, ó. Eu tenho, clicando nele, tem aqui, ó, mover gráfico. Ó. Então eu posso mover ele para uma outra planilha. Então, mover para onde? Para um outro objeto ou para uma planilha? Então, eu movo para uma planilha que ele já fica maior, né? E foi o que depois é só fazer os devidos. Essa aqui é a rocha. Essa aqui é a rocha. Oi, E essa aqui? alguém está com o microfone ligado? Tá? E aí sai o gráfico. Dúvidas? Eu tenho uma dúvida, professor. Pois não? O senhor fez esse gráfico em relação ao estoque de matéria-prima. No Exato. caso, nós vamos fazer isso relacionado a matéria-prima ou produto acabado? Depende. E quem está falando? Felipe. Felipe, depende de onde você trabalha. Você, aliás, tem que fazer para os dois, né? Porque matéria-prima é um estoque de matéria-prima e nós temos também o estoque de produto acabado. E tem empresas que têm o estoque de produtos intermediários, né? Que é aqueles que ainda faltam algum processo. O ideal é fazer dos dois. Dos dois. Depende da finalidade que você quer. Se é para controle, ou se é para identificar roubo, alguma coisa, depende muito do que você quer. Se for para identificar roubo, obviamente é matéria-prima, que ninguém. Depende do produto acabado, claro, né? Para produto acabado é mais difícil de roubar. Mas aí tem que fazer os dois, tá? Tem que fazer estoque de matéria-prima e tem que fazer o estoque de produto acabado. Certo? De produto acabado. O de matéria-prima vai em função ao consumo. Ao consumo. Quanto mais consome. Nesse caso que nós fizemos aqui, quanto mais consumiu. Quanto mais consumiu. Já o produto acabado tem que ser pelo valor de venda, né? Pelas vendas. O valor dele é o valor de venda. Tá? Que é um valor infinito, é bem maior do que o valor de matéria-prima. Então, nesses casos, o estoque tem que fazer dos dois, porque são estoques distintos, né? Matéria-prima é matéria-prima e produto acabado é produto acabado. Assim como contabilmente, né, eles são analisados separadamente, o estoque matéria-prima é separado do estoque de produto acabado e vice-versa, né? O produto acabado também tem que ser analisado separadamente do estoque de matéria-prima. Então, por isso que em ambos, né, em ambos tem que ser feita uma análise separada, não pode misturar. Ficou claro, Felipe? Ficou sim, mas é que nos que o senhor estava explicando aí, naquela primeira tabela que o senhor tinha feito, você pode voltar lá na planilha 1, por favor? Essa daqui, a original? Pode ser. Uhum. O senhor está nos dizendo quanto tem em quantidade e quanto vale cada quantidade de matéria-prima. Aqui, né, conforme o enunciado que a gente fez aqui, aquela diz que um dos maiores fabricantes de sorvete, o seu rol de matérias-primas está representado na tabela abaixo. Durante o último verão, ela contabilizou uma média de matéria-prima. Então, veja bem, isso aqui foi o que foi, né, essa tabela aqui foi o que foi consumido, né, foi o que foi consumido no último verão. Certo? Consumo. Quando se fala em matéria-prima, se fala em consumo. Então, é por isso que está aqui, o consumo dela, tá? Então, isso aqui foi a quantidade consumida, o valor unitário, então foi o total. É isso que você
Queria saber ou Agora não? eu entendi. Agora eu entendi, sim. Entendeu? Porque quando se fala em matéria-prima, está sempre relacionada a consumo. Quando se fala em produto acabado, está sempre relacionado a valor de venda. Se for aplicar isso em qualidade, de índice, indicadores de defeito, por exemplo, certo? Então, seriam as quantidades de defeito. As quantidades de defeito. Aí, em alguns casos, essa coluna aqui ela poderia ser até suprimida, certo? E só trabalhar com as quantidades de defeito. Quantidades de defeito. Certo? Mais alguma Ok. dúvida? Mais alguma dúvida? Pessoal, é para falar, não é para ficar quieto ainda não. Não, Não, professor. professor. Não, né? Ah, apareceu gente aí, olha aí, ó, a Andressa também apareceu. Parabéns, Andressa. As duas corajosas, Andressa e Giovana. É isso aí. Entenderam, pessoal, como é que funciona isso? Sim. Sim, professor. Isso daí é muito usado, tá? É muito usado nas indústrias. O pessoal de qualidade usa muito isso daí, usa muito. E o pessoal de financeiro também usa bastante. Tá bom? Deixa eu só fazer uma chamada rápida aqui, que a gente vai ter uma atividade daqui a pouco, né? Deixa eu ver quem que tá aqui. Andresa Maciel tá aí. Aqui o Anderson justificou. Andresa Maciel tá aí. Carlos Emanuel, tudo bem, Carlos? Carlos Emanuel tá aí, Driele tá aí, Edna tá aí, Eric tá aí, Felipe Queiroz tá aí. Quem mais? Giovana tá aí, tudo bem, Giovana? Corajosa também? Giovana tá aí, Carla tá aí, Carla tá aí, Letícia, tudo bem, Letícia? Mileide tá aí, Mileide tá aí, Nohane tá aí, Nohane tá aí. Ninguém ficou no lobby não, Nohane? Não, professor, não apareceu ninguém para mim. Ah, não, então tudo bem. É que o pessoal pode entrar. Rosiane tá aí, Sara tá aí. Stephanie, tudo bem, Stephanie? Oi, professor, tô aqui. Bom dia. É Stephanie Cris, né? Stephanie Cris. Isso. Tiago tá aí e Vanessa tá aí. E acabou. Então, pessoal, era só esse daqui que a gente tinha que falar. Lembrando que para quem está presente, eu estou mandando, e quem justificou, é óbvio, né? Eu estou mandando a planilha que nós utilizamos, a gravação da aula e esse material teórico que eu utilizei. Estou mandando para o e-mail de vocês para quem esteve presente. E para quem justificou porque está trabalhando, não pôde ir com. É que tem a Andressa, está trabalhando, Andressa? Está trabalhando, a Andressa. A Giovana também está trabalhando ou não, Giovana? Não, professor, estou em casa hoje, de folga. Ah, beleza. Tá vendo, né? A Andressa trabalhando lá e nós de folga aqui em casa. Mas é assim mesmo, alguém tem que trabalhar, né, Andressa? Alguém tem que trabalhar. Ok, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. O pessoal da consultoria, por favor, agora são 8h50, quando for mais ou menos umas 9h15, eu já vou estar em sala, eu já vou abrir a sala e vamos conversar. É bom a gente conversar antes da reunião, antes do nosso convidado chegar. Então, eu acredito que lá pelas 9h10 eu vou abrir a sala. 9h10 mais ou menos eu abro a sala, a gente já vai conversando como é que nós vamos conduzir a coisa, né? Só tem a Adriele aí que já nos ajudou o semestre passado, ela vai contribuir bastante para isso daí. Ok? Então, muito obrigado, pessoal, e conto com vocês daqui a pouco na outra sala. Um abraço para os demais, né? Um bom fim de semana para os demais. Obrigado. Tá bom, professor. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, professor. Professor,